Graças a Deus. Deus é muito bom. Amém? Você tem que dizer o tempo todo que Deus é bom. Amém, gente? O tempo todo diga isso. Deus é bom. Porque é o que Ele é mesmo. Ele é bom o tempo todo. Não há um momento que Deus não é bom. Não há um momento. Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Antes de eu falar sobre os livros e a livraria, coloca a confissão para a gente aqui. Para a gente fazer a confissão todos juntos. Aleluia. Se você não está acostumado com essa confissão, você vai se acostumar, porque nós cremos em falar, declarar a palavra, declarar as coisas e elas acontecerem. Então, diga comigo: te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante, com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Gente, deixa eu dizer algo para vocês. Nós somos uma igreja que lê, amém? Nós somos uma igreja que lê e nós acreditamos que quem lê, na verdade, até o mundo acredita, quem lê fica mais inteligente, não é? Adquire conhecimento. Provérbios fala sobre adquirir conhecimento, adquirir sabedoria. Nós temos uma livraria aqui na igreja abençoada. Nós trouxemos mais de 200 títulos que estão ali dentro e você precisa conhecer a nossa livraria. Se você ainda não passou na livraria, você precisa ir lá. Mais de 200 títulos estão ali dentro para abençoar a sua vida. E aí deu, eu ia dizer a louca, não sei outra palavra para não dizer que eles são loucos, né? No pessoal da livraria ali, porque eles estão com uma promoção que eles jogaram vários livros que estão ali, ó, preço lá embaixo. Eles vão mostrar aqui para nós. Põe o primeiro para nós. Paga a luz para a gente aí atrás aí. Paga aí, por favor. Vamos lá. Olha aí, ó. A mesa que fala é justamente um livro que vai falar sobre a mesa que fala, a mesa da comunhão, a ceia. Então o livro estava custando R$23 e agora está custando 17. Exatamente, só isso. Só que é o seguinte, tem quantos volumes desse aqui? Cadê o João? Cadê o pessoal? 5? Ok. Então desse aqui só tem 5, tá bom? O próximo. Vamos ver o que mais que eles têm para nós aqui. Olha isso aí, ó. Porque o Senhor é o meu pastor. 12 bênçãos de uma vida transbordante. O livro custava 21, eles estão fazendo por 15. Só isso. Quantos tem desse aí? 5 também? Próximo, mostra o próximo para nós. Olha aqui, ó, receba poder. Meu Deus do céu. O livro custava 20 e agora eles estão fazendo por R$15. Só isso devagar aí, seu aí. Um livro desse por R$15, vou dar outra chance. R$15! É isso aí, 15. Quantos desses tem? 9. Esse tem bastante, hein? 9. Então dá chance para os outros aí. O que mais? O Temor do Senhor, de John Bevere. Meu Deus, esse livro é fantástico. Vocês deram R$5 de desconto. Não dá para dar 10, não? Dá para dar 10? Pronto, não é mais 45. Consegui para vocês. R$40. Só isso. Quantos tem desse? 3, somente 3. Próximo. Eita, Pedro. Deixa eu dizer uma coisa. Esse aqui só tem um? Ah, o outro só tem um. Meu Deus. Deixa eu falar uma coisa sobre esse aqui, ó. Alguém, eu não sei quem, o ano passado comprou do kit, que são 4 livros desses aqui, comprou um e ficou sem os outros 3. Então só tem um. Aí, porque ele tem verão, outono, inverno e que mais? Primavera, né? Então aqui, ó, vai passando esse aqui, ó. Esse aqui custava 42, está R$30. Próximo. Esse custava 42, está R$30 também. E o próximo custava 42, está 30. Eu não sei quem, olha o que eu vou fazer aqui. Eu não sei quem foi que comprou o primeiro livro. Mas se a pessoa que comprou o primeiro
dessa série estiver aqui e quiser esses outros 3, eu vou fazer a R$ 25 para levar os 3. É seu? Pronto, é dela, tá? Acabou, esse aí acabou. Então esse não tem mais nada, não vou dizer para vocês que tem, a não ser que você faça pedido, porque aí eles vão fazer pedido lá, tá bom? Próximo. Já foi, é seu, tá? Então esse aqui, Generais de Deus. Eu sou apaixonado por esse livro aí. Eu sou apaixonado. Ele custava 39, meu Deus. R$ 25. Quantos tem? 8. Esse só tem 8. E próximo? E aí, olha só, jovens e adolescentes. Meu Deus. Meu Deus. Namoro Fast Food de Leandro Machado. Ele é pastor de uma das igrejas do Verbo da Vida e custava R$ 27,20, agora custa R$ 22. Só isso. Acabou, gente? Não, tem mais, né? Eita. Esse é o Generais da Oração. Ele custava 39 e agora custa R$ 30. Quantos tem desse daí? O anterior, Namoro Fast Food, tem quanto? 10. Só 10, tá bom? Próximo. Eliezer. É os livros de Eliezer Rodrigues. Quem gosta de Eliezer? Eliezer é uma grande bênção. E aqui está saindo, ó, os 3 livros dele, cada um era 25, tá? Então os 3 vai sair por R$ 60. Só isso, 60. E tem quantos? O combo tem 4. Tem alguns. Esse aqui tem 2 a mais, né? Então tá bom, é isso. Acabou? Não, ainda tem. Meu Deus do céu. Esse povo é uma bênção. Casamento, divórcio e novo casamento de Kenneth Hagin. Custava R$ 20,94. O que é isso? 3 por. Meu Deus. Você está dando a 3, 6, 18. 6 e pouco cada um. Ah, um só. Tem algo errado ali, né? Então tá bom. Ele custa agora R$ 17. E eles têm 3, é isso? Vocês têm 3? 5? Tá bom, tem 5 livros desse aí. Então vocês passam na livraria. Olha, gente, a gente precisa levar vocês para dentro daquela livraria e abençoar a sua vida. Tá bom? Deixa eu falar, eu estava falando com meu filho Gustavo. Filho, na década de 90, que eu comecei a ler em 94. Eu odiava ler, não gostava. Mas em 1994 eu voltei para a igreja e comecei a ler. E aí você pega gosto pela leitura. E você até se apaixona pela leitura. Então eu fiquei viciado. Só que naquela época, os livros de Kenneth Hagin, que é o que eu procurava muito, e outros indicados até pela palavra da fé, eram poucos que tinha, não tinha muito. Então eu estava falando para o Gustavo, Guga, naquela época faltava livro e me sobrava tempo. Hoje, as redes sociais, essas coisas todas, a internet, elas roubam muito da nossa atenção. Então, hoje tem muito livro, porém a nossa atenção ela é mais concorrida. Só que o que nós temos que fazer? Controlar e entregar a nossa atenção naquilo que mais interessa. Entendeu? Se você lê, você não só vai ser abençoado psicologicamente, você vai ser abençoado de todas as formas. Então eu quero encorajar você, visite nossa livraria. Vai lá, pega um livro que vai abençoar a sua vida. E se você, olha só, eles fazem lá no cartão de crédito, parcela para você, eles vão dar um jeito de você levar o livro só para você ser abençoado. É por isso que eles estão fazendo essas promoções, ok? Então pega um livro para você ler e ser abençoado. Tá bom, gente? Vocês estão desanimados porque eu falei para vocês ler? Nós somos muito abençoados pela leitura, gente, muito mesmo. Amém? Bem, gente, hoje eu vou compartilhar uma palavra com você. E o título da mensagem é Ataques Espirituais. Quem sabe aqui que já sofreu um ataque espiritual? Levanta a mão para eu ver. Os que não sabem, eu garanto para você que você já deve ter sofrido algum. Você só não sabe disso. Eu garanto que você já sofreu algum. Mas deixa eu te dizer. Nós lutamos com um inimigo que já foi vencido. Ok? Só que ele não está morto. Ok?
Nós lutamos com um inimigo que já foi derrotado por Jesus. E ele derrotou, Jesus derrotou o diabo por nós e para nós. Porém, o diabo não está morto. O que significa? Que até onde ele puder, ele vai querer atacar as pessoas. Você tem autoridade sobre ele. Mas até que você descubra isso, ele já faz um arruaça ali. Entendeu? Então, assim, o que causa você se manter na vitória é você saber. Por isso eu encorajo você a ler. Oséias 4:6 diz o quê? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque lhe faltou conhecimento. E Oséias 6:13 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então não basta conhecer, nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Amém, gente? Então hoje eu quero compartilhar essa história com você que está em Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Vou compartilhar essa história, nós vamos conversar sobre ataques espirituais, e aí nós vamos deixar o Espírito Santo fluir aqui essa noite para que possamos ser abençoados. Amém, gente? Vocês estão comigo? Então, vamos fluir na mensagem hoje. Marcos capítulo 4:35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Segura aí, eu já vou ler os outros tópicos aqui, os outros versículos, mas eu quero explicar algumas coisas para vocês. Jesus estava de um lado com os seus discípulos, e ele estava desse lado do mar, ou do rio, e ele disse: passemos para o outro lado, vamos para o outro lado. Agora você precisa saber que do outro lado estava sobre ataque. O outro lado estava sobre ataque. Havia 2 homens, isso está no livro de Mateus. Em Marcos fala sobre um homem que era endemoniado, estava possesso. Mas Mateus, no capítulo 8, a partir do 28, ele fala que eram 2 homens. Marcos resolveu registrar a situação que era pior. Na verdade, Marcos e Lucas registraram a história como Mateus, porém Mateus falou de 2. E Marcos e Lucas explicaram somente sobre um. Então, você precisa saber o seguinte: eram 2 homens que estavam endemoniados nesse lugar. Porém, um era um caso mais grave do que o outro. Agora, vamos acompanhar a história, o que acontece aqui. Jesus está dizendo assim: passemos para o outro lado. Então, eu estou te explicando que do outro lado há pessoas escravizadas pelo diabo. E aí vai contar a história desse homem. Marcos vai contar a história desse homem em específico que eu estou falando. Então, o próximo versículo diz: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Eu sempre achei que aqui, nessa situação, era um temporal como aqueles que nós conhecemos. Temporal. Quando você pensa em temporal, você pensa numa grande chuva, não é verdade? Sim ou não? Chuva, aquela chuva, um temporal. Só que aqui não fala de chuva em nenhum lugar. Fala sobre um temporal de vento. Agora, esse levantou-se, a palavra no grego, ela é ginomai. E essa palavra ginomai significa isso aqui: algo que aconteceu inesperadamente ou algo que nos pega de surpresa. Então, vamos aqui, ó. Ora, alguma coisa aconteceu inesperadamente. Levantou-se, significa isso. Aconteceu inesperadamente. Deixa eu dizer isso para você. Jesus, ele andava, os discípulos dele, muitos deles eram pescadores. E esses pescadores, eles tinham experiências com o mar. Tendo experiências com o mar, eles sabiam quando ia acontecer um temporal, uma tempestade, algo nesse sentido, por causa da experiência deles. Então, pelo que consta aqui nessa história, parece que estava tudo bem e não tinha previsão nenhuma de acontecer algo assim. Por isso que a palavra usada aqui é ginomai, que é algo que aconteceu inesperadamente.
Eles não esperavam isso acontecer. Então, continuando aqui, está escrito: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Próximo. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Agora veja, Jesus tinha dado um comando: passemos para o outro lado. Jesus, como Deus, o Espírito Santo que conduzia a Jesus, tinha um propósito do outro lado. Eles tinham um propósito para chegar do outro lado. E o propósito de chegar do outro lado é que havia pessoas que precisavam ser libertas lá. Agora, veja. Não te importa que pereçamos? Agora vamos lá no livro de Mateus que eu citei, capítulo 8, versículo 28. Vamos ler em Mateus 8, 28 para ver o que Mateus está falando sobre esse caso. Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto, furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Ali havia um caminho. Quem quisesse chegar nessa região, precisava passar por esse caminho. Não tinha outra forma. Tinha que passar por esse caminho. Só que esses homens estavam aterrorizando a região. Esses homens saltavam para cima de qualquer pessoa que tentasse entrar ali. Eu vou voltar no livro de Marcos, onde eu estava, para continuar lendo a história. Onde ele estava deitado lá na popa do barco. Vamos lá. Eu comecei no 35, provavelmente eu estou no 36, não é? Marcos 4. E eis que gritavam. Então volta no 34, por favor. (35) Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Eu sempre pensei que era chuva, mas não tem mesmo chuva aí. Jesus nem falou com a chuva, mas eu achava que ele falou com a chuva. Às vezes a gente não presta atenção no que está vendo e lendo. Mas aqui Jesus fala com o vento. Emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ele também acalmou o mar. Próximo diz. Então lhes disse: por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Próximo. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Próximo. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, ele fala de um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido
muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Daqui a pouco eu continuo aqui, mas em outra versão ali, em outro lugar que eu li, Jesus ficava dizendo: sai dele, sai dele, sai dele. Ele ficava dizendo: sai dele. E o próximo versículo diz: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus estava dizendo: sai dele, sai dele. Como o demônio não saiu, ele perguntou: qual o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Agora deixa eu observar algumas coisas com vocês. Esse é o único lugar na Bíblia, o único, onde Jesus pergunta o nome dos demônios. Normalmente ele não perguntou. Esse é o único lugar. Nós vemos no nosso tempo pessoas entrevistando demônios e perguntando, e não só perguntam o nome dele, mas eles perguntam de onde vieram, por que vieram, qual a intenção, qual o plano, e bate aquele papo com o diabo. Eu quero dizer para você que isso não é bíblico e não é correto. Se você quer chegar em algum lugar e ser bíblico, você só pergunta, ou se for perguntar guiado pelo Espírito Santo, qual o seu nome? E eles deveriam parar por ali se eles querem dizer que tem na Bíblia isso. Só tem uma vez, eu estou só chamando a atenção para esse fato, ok? Só tem uma vez na Bíblia. Mas agora, o motivo pelo qual Jesus perguntou qual o seu nome, eu já vou voltar lá no início, lá no mar, mas eu quero explicar isso para você. O motivo pelo qual ele perguntou qual o seu nome é porque ele percebeu que ele não estava saindo. Então ele disse: qual é o seu nome? E ele disse: Legião, porque nós somos muitos. E uma legião há aproximadamente 6 mil demônios no caso. Então, havia aproximadamente aí 6 mil demônios dentro de uma pessoa só. E por isso ele era muito violento, tinha muita força, que as correntes ele quebrava, ninguém podia segurar esse homem. Agora, veja, eu entrei nessa história porque eu quero mostrar algo para você. Jesus havia dito: passemos para o outro lado. E o que ele vai fazer do outro lado? Do outro lado, ele vai encontrar pessoas atormentadas, pessoas feridas, pessoas machucadas e uma cidade toda amedrontada. Uma cidade toda com medo. E não só com medo, mas imagina, se esses homens estão bem no caminho, eles estão impedindo pessoas de entrar e sair na cidade. E você sabe o que acontece quando não dá para entrar e nem sair em uma cidade. A economia da cidade não fica boa. As pessoas não ficam bem. E na verdade eles estavam ali naquela cidade com muito medo. A Bíblia diz isso, que eles estavam com muito medo desse homem ou desses homens. Agora veja, irmãos, Jesus diz: passemos para o outro lado. E eu li para você aqui, a palavra ginomai é que de repente aconteceu algo. Algo que não estava previsto aconteceu. Algo que não estava previsto. Foi do nada. Aconteceu. Agora, veja. Eu espero que você acredite que exista um mundo espiritual. Onde nesse mundo espiritual existe demônios e anjos. Onde nesse mundo espiritual existe o Espírito Santo. E aonde nesse mundo espiritual... Olha, gente, eu preciso dizer algo para você. A vida é espiritual. E muitas vezes nós queremos viver de maneira natural, onde nós vivemos numa realidade, além de nós, desse corpo físico, uma realidade espiritual. A vida é espiritual. A vida é espiritual. Então veja,
Jesus está prestes a chegar num determinado lugar e libertar umas pessoas. Eu vou adiantar isso para você que depois de Jesus ter chegado nessa cidade e lidado com esses demônios, ele voltou. Ele apenas foi lá para isso. Agora, quem sabia que ele iria até lá? O diabo e seus demônios. E o que eles fizeram? Vamos matá-lo antes de chegar. Vamos acabar com todos eles. Eu estou dizendo que esse é o pensamento do diabo, que foi até lá, onde eles estavam no mar. O diabo e seus demônios foram se encontrar com Jesus e os discípulos e paralisar ele no meio do caminho antes dele chegar naquela terra. Então, o que eles fazem? Eles levantam de repente um temporal, como a Bíblia diz, de vento. Você sabia que o diabo consegue fazer isso? Você pode ver pela sua própria Bíblia. Um temporal de vento se levantou de repente. E por que se levantou? Porque o diabo pensou, precisamos parar esse homem, porque ele está vindo nos encontrar. Então, antes dele chegar, vamos interromper com eles no mar. Então, de repente, esse temporal começa do nada. É o que a Bíblia diz, do nada. Começa esse temporal para paralisar Jesus. Agora veja, irmãos, Jesus, a Bíblia diz, e não é invenção de pregador, mas a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. E aquele temporal de vento, a única coisa que estava conseguindo fazer com Jesus e o seu sono era balançar para lá e para cá. E aquilo não incomodava ele. Até que os discípulos que estavam incomodados despertaram Jesus. E a Bíblia diz que eles despertaram Jesus. Mestre, 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 o Senhor não se importa que nós vamos todos morrer? E a Bíblia diz que Jesus se levantou e ele falou com o vento. Jesus sabia o que estava acontecendo. E ele disse, vento, acalma-te. Mar, emudece. E o que aconteceu? Tudo se acalmou. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu os discípulos, porque eles tiveram medo. Jesus disse, passemos para o outro lado. Vamos chegar lá. Porque tem algumas coisas para serem feitas. Mas quando acontece todo esse cenário, os discípulos ficam assustados. Porque os discípulos nunca tinham lidado com isso. Agora a Bíblia diz que eles ficaram assustados. Que homem é esse? Que os ventos, o mar lhe obedece, tudo obedece a ele. Que homem é esse? Agora, eu quero chamar a sua atenção para mais algo. Jesus está caminhando para ir libertar uma cidade, para ir libertar 2 homens possessos. Jesus está no meio para chegar num lugar onde vai haver uma grande libertação. Diga, grande libertação. Está prestes a acontecer. Precisamos entender que quando estamos prestes a viver um rompimento, quando estamos prestes para viver um novo momento em nossa vida, ou até mesmo no nosso ministério, é um momento que o diabo vai nos atacar para nos tirar do caminho ou paralisar este acontecimento. Às vezes, situações chegam à nossa vida e nós não estamos vendo do outro lado, onde nós estamos prestes a chegar, mas muitas vezes o diabo sabe onde você está prestes a chegar. E nesse momento começa a vir aquele turbilhão quando você estava crendo, quando você estava orando, buscando a Deus, e esse turbilhão aparece do nada. De repente, um turbilhão na sua vida, você fala, mas não pode ser, eu estava orando, eu estava buscando a Deus, eu estava me consagrando, e agora esse mal me sobreveio, esse problema me sobreveio. E muitas vezes nós não prestamos atenção que o diabo está tentando tirar a sua atenção do foco. Passemos para o outro lado, porque do outro lado vai haver uma grande
libertação. Você já deve ter me ouvido falar sobre isso, mas eu quero compartilhar de uma maneira talvez mais clara hoje para você. Eu estou pastoreando há 10 anos, indo para 11 anos essa igreja. E um dos momentos mais difíceis do meu pastoreio, dos momentos mais difíceis dessa igreja, que eu passei há alguns anos atrás, cerca de 3 anos atrás. Naquele período, estava acontecendo muitas coisas aqui na igreja. Muitas coisas. Divisão, fofocas, calúnias. Você entendeu? Estava acontecendo divisão, fofocas, calúnias. As finanças da igreja era o momento pior que a gente estava vivendo aqui. O pior momento. Eu considero que era o pior momento em todos os sentidos. Uns 3 anos atrás. E deixa eu dizer algo para vocês. Nós não lutamos contra seres humanos, ok? Não lutamos contra os nossos irmãos. Então, se eu vou falar alguma coisa para vocês, esquece as pessoas e lembre-se sempre do diabo, que ele é aquele que apronta sempre. Então, não entenda e não tenta pensar sobre pessoas, mas o diabo leva pessoas a ficar divididas. O diabo leva pessoas à fofoca. Ok? Eu preciso que você entenda isso. É o diabo que causa essas coisas. Agora, a questão é que às vezes algumas pessoas se deixam ser conduzidas por ele. Elas emprestam, às vezes, os seus ouvidos, as suas bocas para ele. E às vezes elas emprestam mais do que ouvido e boca. Às vezes elas se deixam ser instrumentos do diabo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, nesse período, era um período tenebroso para nós, do pastoreio. Olha, chegou ao ponto de eu me questionar. Senhor, eu cheguei a orar e falar com Deus. Eu disse, Senhor, olha só, eu queria dizer uma coisa para o Senhor. Porque esse foi um momento que eu busquei muito a Deus em oração, em muitos jejuns. Eu andava aqui sozinho orando, buscando a Deus, falando com Ele. Teve dia que eu disse para Ele, Senhor, eu queria falar com o Senhor, mas olha, eu quero falar com todo respeito com o Senhor, mas se por acaso eu falar alguma coisa que te ofender, eu falei isso para Deus, se eu falar alguma coisa que te ofender, eu quero que o Senhor saiba que não é do meu coração, eu não quero te ofender, mas eu preciso rasgar o meu coração e te dizer o que está acontecendo aqui. Eu sei que Deus sabe, mas eu sei que Ele quer saber da sua boca também. Então, nesse momento, eu comecei a falar com Deus andando por esses corredores. E deixa eu te dizer, o que eu estou contando para você foi num tempo grande. Não é algo que eu fiz num dia só, ok? Nada desses acontecimentos é de um dia só. É um processo de busca a Deus, de consagração, de jejum. É um processo de falar com Deus. Então eu vinha e falava com Deus. E eu estava vivendo uma grande pressão psicológica, ao ponto de eu pensar, Senhor, me diga uma coisa. Se acabou o meu tempo de pastorear, é só o Senhor me dizer. Eu largo a igreja, ponho outro pastor no meu lugar. Falei para Deus. Se o Senhor está querendo que é só me dizer. Porque eu ficava pensando, cara, parece que a pressão está tão grande que às vezes eu penso que eu nem sei como lidar com elas. Então eu ficava ali pensando, Senhor, porque eu tinha pastoreado por 7 anos e eu tinha ido bem. E agora parece que eu não estava conseguindo lidar com aquilo. Então eu disse, Senhor, se o Senhor quer que eu entregue para outro pastor, me diga. Eu estou contando isso para você para dizer algo. Quando passou aqueles 3 anos, aquele tempo, eu não sei quanto tempo aquilo durou. Quando passou aquilo, nós aqui nessa igreja começamos a viver o melhor tempo que nós pudemos ter nesses 10 anos. Tanto na área das finanças, na área de comunhão, na área de unidade, na área, sabe, em todas as áreas que você puder imaginar nesse quesito, nós começamos a viver um tempo de prosperidade, de abundância, um tempo de alegria, de realização. E isso eu estou contando para você, que nós começamos a viver 2 anos atrás para cá. Não paramos mais. Não paramos mais de crescer, não paramos mais de avançar, não paramos mais de ter alegria. Eu não parei de colher, a igreja não parou de colher.
Eu estou falando para você sobre 2 anos colhendo. Você consegue pensar nisso? 2 anos colhendo, e aí você pega e Deus fala, tem mais. Onde eu vou pôr? Não tem lugar para pôr. 2 anos colhendo, mas veja, por que falei disso? Porque quando eu estava vivendo aquele momento tenebroso, eu vou chamar assim, eu não sabia o que estava do outro lado. Eu não sabia o que estava prestes a acontecer. Eu não conseguia ver uma luz, mas ela estava lá. E o diabo sabia disso. O diabo sabia que eu estava prestes a descobrir que eu estava dentro, no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Porque, irmãos, ouçam, às vezes está passando por um momento difícil, o dia mau, como a Bíblia chama, não quer dizer que você está fora da vontade de Deus. As pressões vêm sobre nós, elas vêm mesmo sobre nós, mas você continue firme, porque Deus vai te levar ao seu destino que é do outro lado. Ele vai te conduzir ao seu destino. E olha, muitas vezes o diabo, ele é o maior propagador que vem na frente propagar para nós que Deus está prestes a fazer algo grande. Como que ele faz isso, pastor? Ele manda uma pressão tão grande que parece que os discípulos gritaram, o Senhor não se importa, nós vamos todos morrer. Então eles estão olhando e pensando, nós vamos morrer. E Jesus está pensando, vocês não sabem o que nós vamos fazer do outro lado. Não, vocês não vão morrer, nós não vamos morrer. Nós estamos prestes a viver um dos maiores milagres. Oh, você está prestes a viver um grande milagre na sua vida. Essa pressão que veio sobre você não é para a morte, não é para você parar, não é para desistir, é para você avançar com Deus, porque Ele vai te conduzir aonde tem que chegar, irmão. Então eu estava lá vivendo isso, e eu, quando eu digo eu, mas eu estava vivendo com os meus irmãos, com a minha liderança, com a minha diretoria, sabe? Estávamos vivendo essa turbulência, nós estávamos nesse barco, e um olhava para o outro, e alguns falaram, eu vou pular fora desse barco. Eles têm direito, e eles pularam fora. Não tem problema. Deixa eu dizer algo para você sobre isso. Pessoas às vezes saem da igreja, porque elas têm direção de Deus. Deus falou com elas, e Ele precisa levá-las para outro lugar. É bom que fique claro, ok? Deus falou com pessoas e eles têm que ir para outro lugar. Outras vezes, pessoas saem da igreja por causa da pressão simplesmente. Outras vezes, pessoas saem fora da vontade de Deus. E outras vezes Deus tira. Sabe por quê? Porque vamos olhar do ponto de vista de Deus e não nós. Porque às vezes nós queremos ser melhor que os outros. Do ponto de vista de Deus, tanto os que estavam quanto os que estão são filhos. Certo? Então, Deus, ele olha aqui 2 crianças brigando e ele fala assim, você não gosta dela? Então vou te levar para um outro lugar. E ele conduz essas pessoas para um outro lugar. Porque ele quer que cada lugar, cada pessoa esteja juntas no mesmo propósito. É óbvio, e a gente também não tem como tampar o sol com a peneira. Pessoas que às vezes são problemas num lugar, vão ser problemas em outros lugares. Porque algumas pessoas, elas têm dificuldade de ouvir. O que eu estou dizendo? Na verdade, eu abri aspas, estou fechando aqui, parênteses. Às vezes, irmãos, nós precisamos ficar atentos. Porque não só no que diz respeito à igreja, mas às vezes no que diz respeito a um trabalho, pode ser um casamento. Nem sempre estar em impressão quer dizer que está fora da vontade de Deus, dos planos de Deus. Às vezes é porque você está no plano de Deus, é porque está na vontade de Deus, e o diabo sabe o que vai acontecer com você, então ele tenta paralisar isso na sua vida. E muitas vezes o diabo consegue. Se as pessoas não estiverem atentas com os planos do diabo, porque o diabo é astuto. O diabo é astuto. E ele vai tentar fazer até onde ele puder para impedir você de entrar no que Deus tem para a sua vida. Agora, deixa eu dizer, eu preciso falar isso. 2 coisas que paralisam o plano de Deus na vida das pessoas.
O orgulho e a arrogância. O orgulho muitas vezes leva as pessoas a não querer reconhecer que estão erradas. O orgulho muitas vezes leva essas pessoas a não admitir os próprios erros. E porque elas não admitem, o diabo encontra uma brecha para desfazer o que Deus tem para a vida dessas pessoas. Vocês estão me ouvindo hoje? Olha, o que eu estou falando para você? Vamos tentar ser mais claro. Você pode estar no barco com Jesus indo para o outro lado e de repente, do nada, vem essa grande tempestade de vento. E aí, o seu barco começa a ser sacudido, o mar começa a jogar água para dentro do seu barco e você entra naquele desespero. Isso pode acontecer com você se você for orgulhoso ou não for. Isso pode acontecer com você se você for humilde ou não for. Você está entendendo? Mas se você vai sair daí ileso ou não, vai depender do seu comportamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não dá para ser orgulhoso e contar com a bênção de Deus na sua vida. Eu não quero que você pense que eu estou tentando atingir alguém aqui dentro. Eu nem pensei em falar assim. Mas se Deus estiver me conduzindo assim e eu não falar, é pior. Vocês concordam comigo? Então não fica tentando, o pastor está falando para mim. Não, eu estou falando para todos e para mim. Agora veja. O fato de você estar hoje numa tempestade e esse barco balançando, e você às vezes se sentir como eu. Será que eu estou fora da sua vontade? Me diga, Senhor. Será que não, eu não deveria estar fazendo isso? Me diga, Senhor. E eu estava lá buscando a Deus, porque é o que nós temos que fazer como os filhos de Deus, buscar a Deus. Às vezes o que algumas pessoas precisam é entrar num tempo de consagração e ouvir o que Deus quer para elas. Porque às vezes a sua tempestade está durando mais tempo do que deveria durar. Você ouviu o que eu disse? Ser guiado pelo Espírito de Deus vai te poupar, irmão e irmã. Porque você pode estar num temporal de vento, mas estar com o seu travesseiro deitado na polpa do barco e o barco está balançando e você está pensando que alguém está simplesmente balançando o seu lugar de dormir. Gostoso. Então você pode estar num momento como esse. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Então, eu estava naquele tempo da minha vida e não conseguia ver do outro lado. Eu estava dizendo para Deus, Senhor, se acabou o meu tempo, me diga. E eu imagino que Deus estava dizendo, você não perde por esperar. Você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida. Você vai ver aonde eu vou conduzir você, e aí você vai ver que você estava no centro da minha vontade, fazendo o que eu queria que você fizesse, para chegar onde tem que chegar. Mas não é confortável quando você está no mar. Não é confortável. Quando o seu barco está balançando daquele jeito. Não é confortável. O seu barco está balançando. O meu barco estava balançando. A água estava caindo para dentro do meu barco. Então eu tinha que fazer somente uma coisa: buscar aquele que podia me livrar. Então eu vou ler de novo o que eu escrevi. Precisamos entender que quando estamos prestes a viver um rompimento ou um novo momento em nossa vida, ou em nosso ministério, é um momento que o diabo vai nos atacar para nos tirar do caminho ou paralisar esse acontecimento. Muitas vezes o diabo vai tentar paralisar o que ele sabe que está prestes a acontecer. Sabe, irmãos, Daniel, quando se pôs a buscar a Deus e jejuou por 21 dias, o anjo chegou. 21 dias, no 21º dia chegou para ele. E o que o anjo disse? Daniel, desde o primeiro dia que você se pôs a buscar a Deus, foi que eu fui enviado, ele me mandou. Desde o primeiro dia. Agora, veja, nessa história nós temos que aprender várias coisas. Entre elas, nós temos que aprender a perseverança. Você não para porque ainda não chegou a resposta. Você ouviu o que eu falei? Você não para porque ainda a resposta não se manifestou. Por quê? Porque os anjos estão vindo.
Deus está vindo em seu socorro. Vai acontecer, mas permaneça firme, permaneça fazendo o que você tem que fazer. Faça o que tem que fazer, porque vai acontecer, irmão. Vai acontecer, irmão. Diga para alguém do seu lado aí, vai acontecer. Diga para ele, você está prestes a viver um grande milagre. Especialmente se você estiver vivendo grande pressão. Porque, deixa eu dizer isso para você. A grande pressão que vem sobre você, Deus vai responder na mesma altura com relação à bênção. Oh! Oh! Aleluia! A pressão que o diabo está impondo em você, a resposta de Deus virá nesse nível. Então você está prestes a romper com Deus. Você está prestes a viver um milagre sobrenatural. Agora veja, o que eu estava tentando dizer para você, isso serve para mim e para qualquer outra pessoa. Vamos supor que eu não tivesse humildade para ouvir a Deus. Naquele período eu estou falando. Não tivesse humildade para ser guiado por Deus e dito, se Ele não disse nada, permaneça no seu lugar. Eu estava buscando a Deus e perguntando para Ele, mas se Ele não me disse nada, fique no lugar. Ele não mandou você sair. Ele não mandou você sair do barco. Então, se Deus está... Eu estou lá, Senhor, mas me diga uma coisa, Senhor, me fala sobre isso. Se Ele não disse nada, permaneça no mesmo lugar. Se tiver que mudar, Ele vai te dizer. Se tiver que mudar algo, Ele vai te informar, irmão. Ele não vai deixar você ao léu. Então, enquanto eu busquei ao Senhor, sabe o que Ele fez? Já estou vindo. Já estou vindo. Já estou vindo. Já estou vindo. Enquanto isso, aproveita no travesseiro. Aproveite no travesseiro, irmão. Ei, Deus está prestes a fazer algo grande na vida de alguém aqui. Ei, pega o que é seu. Agora, com a história de Jesus e a repreensão que Ele dá nos discípulos, tem que ensinar algo para nós. Tem que ensinar algo para nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem tem autoridade sobre o diabo aqui? Eu vou dar outra chance porque a metade não levantou a mão. Quem tem autoridade sobre o diabo aqui? Que isso, pastor? Autoridade sobre o diabo? Isso é uma outra mensagem para um outro momento. Mas, tendo aprendido ou não, saiba que você tem autoridade sobre o diabo. Eis que vos dou o poder, já seria suficiente. Né? Lucas 10, 19. Eis que vos dou o poder para pisar. Põe lá para nós, Lucas 10, 19. Eis que vos dou autoridade, poder para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Agora de novo, quem tem autoridade sobre o diabo aqui, irmãos? Então nós já sabemos que do nada, se levantou uma grande tempestade de vento. Quem causou a tempestade? E Jesus falou com quem? Vento. Fica calmo aí. Mar, tranquilo, tranquilo. Agora, você tem que saber o seguinte, o vento e o mar eram naquele momento as circunstâncias. Certo? Qual é a sua circunstância? Eu disse qual é a sua circunstância. Você vai falar com a sua circunstância. Vento, ei, menos, tá? Acalma aí. Mar, já falei, fique quieto, porque eu estou chegando do outro lado para ver um grande milagre. Hoje à noite, nós vamos paralisar algumas coisas que têm vindo contra nós. Algumas pressões, algumas circunstâncias, alguns ventos, o mar que está muito agitado, jogando água para dentro do nosso barco. Nós vamos dizer para eles, quem tem autoridade sobre o diabo aqui? Irmãos,
O diabo sabe que você tem autoridade. Às vezes o crente não sabe, mas o diabo sabe. Quando Jesus, olha, toda tentativa do diabo, ouçam, toda tentativa do diabo para tentar matar Jesus e os discípulos tinha um propósito, que ele não chegasse lá. Quando ele chegou, o que aconteceu? Aqueles endemoniados saíram correndo do sepulcro. Saíram correndo e foram em direção a quem? Ei, você já veio atormentar a gente? Ei, não é o diabo que atormenta? Você veio atormentar, os demônios falaram, né? Na boca daquele homem. Você veio atormentar a gente antes do tempo? Que tempo que ele está falando? Você veio atormentar a gente antes do tempo? Jesus, em outra versão diz que Jesus ele estava chegando. É o grego que mostra isso para nós. Ele estava chegando e dizendo para aquele homem: sai dele, sai dele, sai dele, sai dele, sai dele. Quando ele chegou perto, ele olhou e pensou: por que ele não saiu? E ele perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E aqueles demônios disseram para Jesus assim: Jesus, eu sei que nós vamos ter que sair, mas deixa a gente entrar naqueles porcos. E Jesus disse: vai. E eles saíram e entraram em cerca de 2.000 porcos, e eles precipitaram todos aqueles porcos dentro do mar ou do rio e mataram aqueles porcos, os demônios que estavam na vida e dentro de um homem, para destruí-lo. Jesus usou a autoridade com o vento, o mar, repreendeu os discípulos, expulsou a legião. E por que ele repreendeu os discípulos? Porque os discípulos poderiam ter feito aquilo. E quem são os discípulos? Você e eu. Eu e você. Hoje aqui, nós vamos paralisar situações e circunstâncias que têm vindo contra nós. Seja o que for, nós vamos dizer: acalma-te, emudece, aquieta-te. E para o diabo nós vamos dizer: sai, agora, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Ouçam, não existe nada no reino de Deus por acaso. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Muitas coisas têm acontecido nessa igreja. Muitas coisas têm acontecido. Eu digo sobre coisas espirituais, liberações, transformações, bênçãos, benefícios, muitas coisas. Pessoas curadas, muitas coisas têm acontecido. E tem que ser assim. Não dá para a gente ser um clube onde você senta, canta umas músicas com a banda e recebe uma palestra e vai embora. Não pode ser assim. Não é assim. Não é assim. Nós não buscamos a Deus para isso. Eu não gasto o meu domingo para isso. Eu gasto o meu domingo em prol de ter algo sobrenatural para a sua vida. Então, eu estou preparando para te dizer algo que eu quero que você preste atenção. Deus marcou esse dia. Deus marcou esse dia e te trouxe aqui, irmão e irmã, para fazer algo grande na sua vida. Se tem alguém que não está animado com isso, é melhor que você fique animado, é melhor que você pegue essa palavra, porque algo grande vai acontecer. Eu não quero que apenas os seus irmãos do seu lado desfrutem disso. Eu não quero, eu quero que você pegue o que é seu, pegue o que é seu. O diabo sabe que ele perdeu. Aquela pressão que veio essa semana na sua vida era um indício do que ia acontecer hoje. O diabo sabe o que vai acontecer com você, irmão. Ei, deixa eu dizer algo. Teve alguém que teve dor de barriga hoje e quase que não veio parar aqui. Teve dor de barriga, mas deixa eu te dizer, o diabo sabia o que ia acontecer, ele quis paralisar você. Eu quero que você saiba que é com você que eu estou falando. Vai acontecer algo grande na sua vida hoje. Já! Ouçam, alguns impedimentos foram colocados nos caminhos de algumas pessoas aqui, e você sabe disso. Quase você não chegou.
Eu estou falando pelo Espírito agora. Eu estou falando pelo Espírito agora, irmão. Irmã, eu estou falando pelo Espírito agora. Quase você não chegou. Quase você não chegou. E quase você disse: Jesus, você não se importa? Ele está mandando a resposta para você. Ele está mandando a resposta para você. Hoje vai haver uma guinada aqui na vida de muitas pessoas. Hoje vai haver uma transformação aqui, uma virada de mesa. Prepare-se. Prepare-se, prepare-se. Ei! Meu Deus do céu, eu sinto isso forte. Eu sinto isso forte aqui. Meu Deus. Tem algo diferente aqui hoje. Não, eu não costumo falar assim. Tem algo diferente aqui hoje. Tem algo diferente aqui. Deus está querendo fazer algo com pressa. Com pressa. Com pressa. Ele está querendo fazer logo. Eu percebo isso no meu espírito. Deus quer fazer logo. Deus quer fazer logo. Diga: eu recebo, Senhor. Diga de novo: eu recebo, Senhor. Sim, você recebe. E vai receber. Tem algo acontecendo no reino espiritual agora. Anjos foram liberados hoje. Anjos foram liberados hoje. Ei, Deus não te chamou para você sofrer. Deus não trouxe você para o reino para você sofrer. Não foi assim. Não é. Não deixe o diabo te enganar. Ei, ele te chamou para a vida, para a liberdade, para a bênção. E se o diabo até agora te oprimiu, é hora de dar tchau para ele. Vai embora, Satanás, vai embora. Solta esse povo, solta esse povo, solta. Ei! 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 Eu estou dizendo para o vento, o temporal de vento que veio contra você, para ele ser paralisado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mar, acalma-te, emudece. Ei, essa tempestade está acabando hoje na sua vida. Está acabando hoje na sua vida essa tempestade, irmãos. Oh! Xarabacantaralabassuri. Ei! E ele vem com tempestade financeira. Ele vem com tempestade psicológica. E ele vem com tempestade física no corpo, atacando o corpo. E ele vem com distúrbio não só emocional, mas físicos também. E financeiros. Mas hoje é o dia que o Senhor marcou e trouxe você para essa reunião. Essa é uma reunião espiritual, sobrenatural, onde Deus trouxe quem Ele quis trazer para fazer o que Ele quer fazer, e Ele vai fazer, e Ele já começou a fazer. Ele já começou. A libertação começou hoje. Começou hoje. E começou cedo. E começou cedo. Aleluia. Ei! Xaracantaralabassuri andaralabasei rocancare brondere bronderi bronderi bron erebredere brondere bandere 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 eu rebega jagere bere 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 bere. Eu te falei que eu ia fazer isso. E eu te avisei. E eu não deixei você ficar em casa. E eu te trouxe aqui com a minha mão. E eu te trouxe para que você pudesse ver com seus próprios olhos aquilo que eu estou querendo fazer na sua vida. Então hoje começa aquilo que você tem buscado. Prepare-se, irmãos. Prepare-se, irmãos. Prepare-se, irmãos. Prepare-se, irmãos. Tem até uma pessoa no nosso meio que estava com esses pensamentos de morte e de suicídio. Tem até isso no nosso meio. E hoje essa pessoa está sendo liberta aqui.
Pensamentos de suicídio não. Acabou na sua vida. Pensamentos suicidas não, diabo. Você foi denunciado aqui hoje. Foi denunciado aqui hoje. Eu paraliso o seu poder agora. Sobe, banda. Pessoal, fica de pé. Enquanto a banda está subindo aqui. E eu preciso dizer mais uma vez sobre isso. Sim. Isso. Eu preciso dizer isso de novo. Pensamentos suicidas. Ou você ia dar cabo da sua vida. E o diabo estava te enganando. O diabo estava te enganando. Essa pressão é porque você está prestes a chegar do outro lado. Você está tão perto de chegar do outro lado e o Senhor quer te avisar. Ele te avisou hoje. Se você quiser se apresentar, você pode. Se não quiser, fique tranquilo. Você, ele, vem cá. Obrigado. Suba aqui. O que estava acontecendo? Vários problemas que eu... Mas isso que eu descrevi era com você mesmo? Estava acontecendo com você? Minha esposa tá ali, ela testifica. É? Sim. Você é cristão, né? Sim. Certo. Hoje, vem mais para cá. Hoje, o Senhor acabou de te avisar, através da mensagem, de tudo que você viu e dessa palavra direta e específica, que esse turbilhão que veio no seu barco e veio do nada para tentar tirar a sua vida, é porque o diabo sabe o que está prestes a acontecer. Então, não deixa mais ele te enganar, porque o Senhor já começou a fazer um grande milagre na sua vida. Amém? Um grande milagre na sua vida. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quebro essa opressão, essa obra maligna na vida desse homem, na mente desse homem. Eu paraliso o poder do diabo agora e dou uma ordem: Satanás, acabou. Você perdeu ele. Você não vai levá-lo, não vai tê-lo. Ele vai viver e vai fazer o que Deus chamou ele para fazer. Deus te chamou, rapaz. Um grande chamado. E você sabia do grande chamado. Mas o diabo tentou confundir a sua mente. E tentou te dizer que na verdade acabou, mas não acabou. Está apenas começando. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Louve ao Senhor por isso. Louve ao Senhor por isso.